Prezado amigo telespectador da Rede Mundo Maior, é com muita alegria que estamos iniciando, graças a Deus, mais um programa Abrindo a Bíblia na TV. Feliz de estar mais uma vez com vocês e trazer para o programa de hoje algumas informações importantes sobre as nossas pesquisas que continuam. Estivemos agora em pesquisas na Europa e a nossa pesquisa foi praticamente dividida em 3 partes distintas. Assis, primeira parte, depois Roma e por último a terceira parte, Paris. Então o nosso programa teve como objetivo estudar João Evangelista, que voltou como Giovanni em Assis, cujo pai de Giovanni, Bernardone, o batizou de Francisco, botou seu nome de Francisco por questões pessoais, mas o nome dele italiano, era Giovanni. Portanto, a reencarnação de João, também chamava João, o evangelista, o discípulo bem amado de Jesus. E fizemos, assim, pesquisas muito interessantes, visitamos praticamente, passamos uns 4 dias só em Assis, concentrado na história de Francisco e de Clara, aquela mulher muito importante que, ao conhecer Francisco de Assis, transformou a sua vida. Então nós começamos visitando inicialmente, começando pela origem, a casa dos pais de Francisco, onde ele nasceu, um local muito humilde. Alguns dizem que ele nasceu num local semelhante a uma manjedoura, não sei se isso tem... Os italianos forçam um pouco essa questão para comparar o nascimento de Francisco ao nascimento de Jesus, embora que ele realmente tenha sido uma pessoa muito importante naquela região. E nós tivemos muita alegria em visitar todos aqueles locais. A casa dos seus pais. Curiosamente, a história dele é muito interessante, porque ele era um jovem comum, foi lutar na guerra, naquele litígio entre Assis e Perugia, que é a conhecida capital da Umbria, e ali naquela luta, naquela época, ele é ferido e ele era na verdade um grande médium, ele começa a ouvir vozes, que ele podia servir a Deus não só na guerra, mas em qualquer lugar que ele estivesse. Isso o impressionou. Então ele volta para Assis e faz uma oração numa capela, uma igrejinha destruída, chamada São Damião, e ali ele, diante do crucifixo de Jesus, que é símbolo na Itália toda, sobretudo em Assis, ele, ao fazer uma prece, mais uma vez, através da sua mediunidade, ele ouve o convite, aquela voz que o convidava a reconstruir a sua igreja. E aí ele achou que era a reconstrução material. E, no entanto, ele descobre depois que não era. Ele se recolhe ao Monte Subásio, onde nós passamos uma manhã lá, onde tem uma gruta, que é chamada Gruta do Cárcere. Então, ali Francisco, abrindo o Evangelho, ele descobriu que era necessário, através da leitura, que o cristianismo voltasse às origens, que o cristianismo de Jesus estava muito afastado. E aí ele começa a trabalhar, vai procurar o Papa Inocêncio III e pede permissão para fundar a congregação franciscana sob a sua direção. E ele adotou a pobreza como a sua condição de vida. E houve um episódio muito interessante, curiosamente, nós ficamos hospedados agora no hotel que fica de frente da casa do bispo de Assis naquela época, onde o pai de Francisco, disse que era um grande comerciante, mas alguns historiadores, nos bastidores, nos levam a crer que ele não era só um grande comerciante, um homem muito ambicioso, ligado às coisas materiais. Ele queria que Francisco também seguisse o seu mesmo caminho. Mas algumas fontes, algumas
corre muito em Assis essa história, através dos guias e através dos livros que nós adquirimos, dos companheiros dele, 3 companheiros que narraram a história dele todinha, uma história muito bonita. E eu aconselho também, quem quiser ler, Francisco de Assis, do Espírito Miramês, através do médium João Nunes Maia, é uma obra também muito bonita, que retrata um lado muito belo da vida de Francisco de Assis. Mas disse que o pai dele, além de comerciante, era também agiota. Então era um homem realmente que era muito ligado às coisas materiais. E Francisco começa, ao visitar aqueles funcionários, aqueles empregados dele, ele começou a se rebelar contra a exploração que o pai fazia com aqueles homens que davam a própria vida pelo trabalho e não eram tratados dignamente. E ele sofreu bastante, porque lá na casa dele, hoje tem uma igreja em cima, no local, mas ali o pai dele, o seu Bernardone, ele prendeu Francisco lá numa espécie de um cárcere, num local muito reservado. Está lá ainda para a gente, quem quiser conferir, verificar. E nós tentaremos futuramente, ou mais quando tivermos condições, escrever tudo isso com ilustrações, que é a história dele realmente, do ponto de vista de cristão, mediúnico, espiritual, é muito parecida com a história de Francisco Cândido Xavier. Mas isso aí é um assunto que a gente vai tocar mais na frente, porque nós agora já estamos com o nosso tempo estourando. Já recebi ali o aval e o aviso do nosso companheiro de trabalho de estúdio, Bob Wagner, e nós vamos fazer um pequeno intervalo e nós retornaremos na segunda parte para falarmos de outros locais onde nós visitamos e onde nós tivemos muitas informações sobre quem é Francisco de Assis, esse homem que ele, na verdade, ele é muito querido, logicamente, em Assis, respira Francisco para onde você vai. Foi um trabalho assim que nós passamos 6 dias de anotações, de adquisição de livros, foi um trabalho que eu achei muito proveitoso, porque nós, depois de tudo isso, nós fizemos um paralelo entre João Evangelista, Giovanni Bernardone, que é Francisco de Assis, e o nosso querido Francisco Cândido Xavier. Não saia daí, num minuto só, nós já estaremos de volta. Até já.